Algumas pessoas vão dizer que sentido na vida são as amizades que nós construímos, que nós deixamos, que nós fazemos. Outros vão dizer que sentido está na fé, que nós vamos, durante a vida, adquirindo, que nós vamos nos apegando. Outros ainda vão afirmar, e vocês já devem ter ouvido várias vezes aqui, que é o amor. O quanto você amou é o que dá sentido à sua vida. O quanto você foi amado é o que dá sentido à sua vida. Outros ainda vão dizer que a vida não tem sentido algum, que a vida não passa de dias corridos e que nós temos um prazo de validade e em algum momento ela vai acabar. Então é verdade que é muito difícil nós encontrarmos significação para a palavra sentido. É muito difícil nós identificarmos o que é esse sentido. Mas acho, ou vou ir por um outro caminho, que a pergunta não é o que é este sentido, porque sentido não é algo a ser definido. Penso que sentido é algo que nos coloca em movimento, nos leva à busca. E por que é muito difícil definir o sentido? Porque o sentido do Will, na idade que ele tem, na construção de família que ele tem, é muito diferente do sentido que vocês têm. O Will ainda não tem filhos, então é natural que o sentido dele, a percepção dele de mundo vai ser muito diferente de um pai. Então, o Will é casado com uma mestiça oriental, e que aí toca na cultura oriental, e isso muda totalmente a minha forma de perceber o mundo, de dar sentidos aos meus dias, porque venho de uma família italiana, explosiva, muito expansiva, que gesticula muito, e aí no oriental isso é um pouco mais comedido. Então é muito difícil a gente delimitar sentido. Algumas pessoas, alguns cientistas inclusive vão afirmar que sentido são valores nada mais, nada menos que defesas nossas. São nossas defesas. O sentido são as nossas defesas para se manter minimamente equilibrados na vida, ou minimamente firmes em alguma coisa. Confesso que eu teimo ou prefiro ir por outro caminho. Acredito sim que o sentido que nós damos à nossa vida são em grande medida o que é responsável pela nossa motivação, pelo nosso engajamento, pelo nosso envolvimento. E em cima disso eu quero repartir com vocês um texto que está em Marcos, capítulo 1, versos do 35 ao 42. Marcos 1, 35 ao 42, que na tradução da Bíblia a mensagem diz assim: ainda não havia amanhecido, quando ele se levantou e retirou-se para orar num lugar isolado. Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo. Eles o encontraram e disseram: todos estão à tua procura. Jesus decidiu: vamos a outras cidades, para que eu possa pregar ali também. Faz parte da minha missão. Assim, por toda a Galileia ele visitou sinagogas, que era o lugar de reunião, pregando e expulsando demônios. Um leproso aproximou-se dele, ajoelhou-se e implorou: se o Senhor quiser, pode me purificar. Emocionado, Jesus estendeu a mão, tocou o leproso e disse: quero, fique limpo. A lepra desapareceu na hora, a pele do homem ficou lisa e saudável. Vamos ter mais um momento de oração?
Pai, eu peço nessa noite o seu discernimento, sabedoria. Que o Senhor fale através dessa palavra, que o Senhor fale em mim e fale através de mim. Que nessa noite nós possamos encontrar sentido para a nossa vida. Que nessa noite as suas palavras, que se renovam a cada dia, possam nos dar um sentido para viver. Faz assim, Pai. Nós confiamos na presença do Seu Espírito. Nós queremos sentir a presença dEle soprando vida em nós. Isso eu te peço, confiando em Seu nome. Amém. Qual é o sentido da vida? É impossível responder essa pergunta. Pelo menos eu não consigo. Com a idade que tenho, com o conhecimento que tenho, eu não consigo responder ela com toda a sua plenitude. Vai me faltar. Me faltarão palavras, ferramentas, vivências, vão faltar várias coisas para responder isso. Afinal, o sentido, a direção, as necessidades da vida difere de pessoa para pessoa. Difere de um dia para o outro. Ontem, quando ainda era solteiro, na casa dos meus pais, o sentido da minha vida era e nessa época eu tinha muito claro encontrar uma esposa, porque eu sabia que era uma missão difícil. Deu certo, encontrei. Mas hoje, o sentido mudou, a vida mudou, tudo mudou, como o Joel disse. Hoje, eu tenho sobre mim a responsabilidade, um lar, uma esposa. Eu tenho sobre mim a responsabilidade, como muitos de vocês, boletos a pagar. Eu tenho sobre a minha responsabilidade algo a ser sustentado. Então, a vida com a sua dinâmica, a vida com as suas necessidades e com as suas formas, faz com que o nosso sentido mude. E nós também vamos mudando o sentido. É como se nós perguntássemos, querer saber qual o sentido da vida, em toda a sua plenitude, é como se nós perguntássemos para um grande jogador de xadrez. Eu não sei quantos de vocês jogam xadrez. Mas é como se nós perguntássemos para um grande jogador de xadrez, qual é a jogada ideal? Qual é a maior jogada? Se ele for um bom jogador, e se ele tiver aprendido alguma coisa no xadrez, ele vai dizer, ideal? Como assim? Porque depende de como se apresenta as peças no tabuleiro. Depende de como o outro que está jogando com ele manipula também as suas peças. Depende de N fatores. Depende de como eu vou enxergar a jogada naquele instante. Porque inclusive depende sim do meu olhar. Será que eu consegui ter um olhar amplo do tabuleiro? Ou será que eu estava tão apegado a algum detalhe que me escapou uma outra possibilidade? É como se nós perguntássemos o seguinte, como é que se resolve a vida? E aí acho que nenhum de vocês vai conseguir responder, como é que ela se resolve? A gente não sabe. A gente vai caminhando, a gente vai buscando possibilidades, alternativas, conforme as coisas vão sendo nos apresentadas. Talvez nós devêssemos abstrair, e é isso que eu quero tentar fazer hoje, a esse sentido mais amplo, a essa conexão mais ampla dessa palavra, sendo redundante, sentido. Não. Talvez nós precisemos dar alguma direção, precisemos dar alguma limitação. Então sugiro, como um primeiro ponto, vá em direção ao que lhe proporcione vida plena.
Jesus estava anunciando o Evangelho. Jesus estava anunciando uma boa notícia no texto que lemos. E no momento que estava anunciando, ele foi interrompido por um homem, foi interrompido por um leproso, um homem marginalizado e esquecido. Um homem que foi colocado numa condição indigna, e aqui, de certa maneira, eu me conecto a esse homem. Por quê? Porque em alguns momentos da vida, em alguns setores da vida, em algumas circunstâncias da vida, eu e você somos sim colocados em condições indignas. Por exemplo, se você tem o hábito de pegar o trem CPTM na estação Jurubatuba às 6h30, 7 horas da manhã, nós precisamos admitir que é uma condição indigna. Se nós fôssemos pensar na condição do transporte público, do ônibus, você saindo lá do Grajaú e indo trabalhar no centro de São Paulo, e isso se tornando sua rotina, onde você gasta 2 horas para chegar ao seu trabalho, sim, é uma condição indigna, porque você perde tempo com isso, porque você é colocado num espaço onde era para ter 10, 20 pessoas, 100, e isso é só um exemplo. É na sua empresa, quando te cobram um trabalho de 5 pessoas e você é um só, e você olha e fala, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Então, em alguns momentos, em alguns setores da vida, nós somos sim colocados em circunstâncias indignas. Somos colocados sim de frente ao sofrimento inevitável da vida. Não tem como passarmos pela vida sem experimentarmos o sabor do sofrimento. É impossível. Eu, pelo menos, não consigo passar por um dia sem experimentar o sabor do sofrimento do viver. Tem coisas boas no dia? Tem. Mas tem coisas duras e sofridas também. E frente a esse esquecimento, a esta condição, a esta vivência periférica que esse homem está passando, ele poderia ter uma condição e uma posição de resignar e dizer, é assim mesmo, a vida é assim, não tem jeito, eu não nasci em berço de ouro, essa é a minha condição, não tem como mudar. Ele poderia ficar nessa condição marginal, lamentando, reclamando, dizendo exatamente as palavras que eu acabei de dizer, é isso, é só isso que a vida tem para me dar. Mas acho que a lição que esse homem nos traz hoje, é que quando a vida nos impõe um sofrimento, quando a vida nos empurra aos absurdos, e esses absurdos nos atingem, quando nós estamos numa situação limite, e nós não temos mais nada o que fazer, porque há condições na vida que não há mais nada o que fazer. Quando nós estamos nesse momento, tenho a impressão que esse homem nos ensina que existem 2 alternativas. A primeira delas, e que eu já mencionei, é se entregar e dizer que a vida é isso mesmo, que não passam de dias sofridos, difíceis, que não tem sabor e nem cor. É uma alternativa. Mas acho que uma outra alternativa que esse homem nos mostra é enfrentar o sofrimento com coragem e dignidade. É encarar a condição que a vida te põe, mas com coragem,
com dignidade. Então o leproso diz a Jesus, com coragem: se o Senhor quiser, pode me purificar. Então isso me traz uma lição do seguinte: se nós queremos enfrentar a vida com coragem, e vamos em direção, e vamos no caminho de algo que nos traz prazer, de algo que nos traz plenitude, sim, nós podemos fazer de novo, nós podemos ter o novo, nós podemos sim desfrutar do novo, nós podemos voltar a ser seres humanos genuínos, sim, que tem prazer na vida. Aquele homem com coragem e fé foi em direção à vida, enfrentou fantasmas e medos. E por que eu digo isso? Fazendo um recorte muito rápido da cultura judaica. Um leproso não é um homem benquisto em nenhum ambiente. Não é aquela pessoa desagradável que você, tá bom, não seria legal ele estar aqui, mas tá bom. Não. Um leproso não é benquisto em nenhum ambiente. Ele é visto de forma impura, sujo. Então, todas as pessoas o colocam à margem. É a típica da pessoa que quando dá um passo em sua direção, você dá uma para trás. Isso acontece com o leproso, mas não com uma pessoa, em toda a sociedade. E por que eu digo isso? Pense você, por um instante só. Pense você, sendo empurrado por tudo e por todos para a margem. Inevitavelmente, fantasmas e medos vão começar a ser criados em sua mente. Você vai começar a acreditar, sim, que você é nada, que você não passa de uma coisa qualquer, que você é só um peso morto para equilibrar o ângulo da terra. Então os fantasmas e medos, quando nós somos colocados à margem, aparecem, e esse homem com certeza absoluta, por ser colocado à margem, tinha dentro de si fantasmas e medos, como todos nós temos, porque a vida, sim, ela é muito complexa, e nós nos assustamos, mas ele faz algo que para mim é lindo. Ele encara com coragem e dignidade os seus fantasmas e medos, e vai em direção à vida, e diz: se quiseres, sim, você pode me limpar. E essa é uma ideia e uma lição muito significativa para nós hoje, porque nos diz o seguinte: não acredite que as chagas que você tem, porque todos nós temos chagas no nosso corpo, na nossa alma, todos nós temos. Não acredite que as chagas que você tem te faz uma pessoa inferior. Não acredite que o vício que você tem te faz inferior. Não acredite que a sua depressão, que o seu desânimo, não acredite que as suas mazelas te fazem um nada. Não acredite. Não acredite que isso paralisa a sua vida. Não. Ao invés de se entregar, te sugiro de você se colocar em movimento, em direção à vida. E onde a vida está? A vida está entre nós. A vida acontece entre nós. Como Joel disse, o reino de Deus é muito além do que é o céu. O reino de Deus está entre nós.
Sim, a vida é difícil. Nós adquirimos chagas durante a vida, sim. Nós adquirimos fantasmas que nos aprisionam, sim, é verdade. Mas, se nós levantarmos a cabeça e dermos passos em direção à vida que está acontecendo aqui entre nós, no próximo, no que você pode ver a face, sim, ela brota e você pode ser limpo e se transformar ser humano novamente. A vida acontece sim nesse esforço de se colocar em direção ao outro, nesse esforço de vencer e não acreditar que as suas chagas te impedem, porque todos nós temos chagas, e acho que se colocarmos em direção à vida, uns podem cuidar de outros, curando cada um as suas chagas e fazendo sim do reino de Deus entre nós. Enfrente a vida, enfrente suas crises com coragem, então você poderá sim desfrutar da eternidade. Segundo, encontre algo para dar à vida. Talvez você vai me dizer: Will, eu já tentei tantas vezes, já foram tantas alternativas e frustrações, já tentei, não deu. Talvez você esteja desanimado, sim, talvez. Talvez os fantasmas e medos te aprisionaram, talvez. Mas então eu proponho a você, inverta o jogo. Sim. Mude o lugar onde você está sentado na mesa, inverta o jogo. Mude. Não procure o lance ideal, não. Procure a jogada possível, o que está próximo de você. Não procure uma mudança ideal, porque mudanças ideais paralisam. Porque ela é tão grande, mas tão grande, que paralisam. Porque fica muito longe, fica muito distante. Eu sou extremamente impulsivo, gesticulo muito. E aí, um exemplo é minha esposa chegar e pedir para mim: não, calma, aquele jeito, eu não vou conseguir ser isso nunca, mas eu posso sim ir ajustando o volume, eu posso sim ir ajustando o tom, eu posso sim ir ajustando o quanto eu gesticulo, eu posso. Eu vou me tornar um homem de olho rasgado? Nunca. Mas eu posso sim, em coisas possíveis, simples, mudar, encontrar um caminho, um sentido, uma direção. Eu não preciso ficar esperando reis, damas, cavalos para mudar o jogo de xadrez. Não. Talvez com um simples peão eu posso mudar o rumo da vida minha e de quem está próximo de mim. Talvez com um pequeno gesto, com pequenas tentativas diárias, eu possa assim encontrar um jeito bonito de construir relações, de construir reino de Deus. Uma vez que a vida nos coloca situações de desafio e nos apresenta problemas, porque precisamos ser sinceros, é isso que muitas vezes a vida nos traz, situações
desafios, problemas. Uma vez que temos esses problemas para resolver, sugiro que ao invés de você ficar estático no mesmo lugar, parecendo uma estátua, mude a posição a qual você está sentado. Mude a posição da onde você se localiza na sala. Não deixe a vida tomar uma inércia, não, dinamize ela, mude ela, faça ela tomar outros rumos. Mude o lugar onde você está sentado. E aí talvez você vai me dizer, mas estar sentado aqui é tão bom, eu já me sinto tão confortável. Eu sei, eu também me sinto. Mas bem-vindo a quem quer desfrutar da vida, experimentar a vida com toda a sua plenitude. Lugar de conforto não é a melhor opção. A melhor opção para desfrutar da vida, para eternizar os dias, não é estar estático e parado. Não. Para experimentar a vida e desfrutar dos dias, é preciso muita dinâmica. E isso dá um trabalho. Isso às vezes cansa. Isso às vezes não dá certo. É verdade. Algumas vezes você ficará cansado. Outras, você vai olhar e falar, para que fiz tudo isso? Mas é a única forma de encontrar um caminho para desfrutar da vida. Para encontrar sentido na vida, é preciso ir além de si. É preciso transcender a si mesmo. E por isso, Jesus é tão magnífico. Por isso, Jesus é tão simbólico e a nossa referência. Porque para encontrar sentido da vida, é preciso transcender a si. É preciso deixar de lado aqui os nossos limites e falar, não, eu vou um pouco além. O sentido da vida está um pouco além do que ela pode te oferecer. Como assim? Acho que o sentido da vida está um pouco além do que ela pode e está te oferecendo. Frankl diz assim, não é o que a vida pode lhe oferecer, mas o que você pode fazer pela vida. Então deixa eu te dar um outro conselho. Faça algo para que os seus dias tenham cor. Faça algo para que os seus dias tenham sim pessoas ao redor. Faça algo para você ter sorriso. Faça algo. Erre, por favor, erre, mas erre tentando e não parado. Erre tentando movimentar a vida e não estático. Porque se você errar tentando, tenho a impressão que você vai ainda estar vivo. Mas se você errar estático, acho que você só está acordado, mas não vivo. Então tente. Viva buscando sim encontrar o que dar à vida. O que eu posso dar à vida? A vida te apresentou uma situação de crise. A vida te apresentou uma circunstância de vício. A vida te apresentou situações limites. Sim. Eu sei que é difícil. Mas tente, através dessa circunstância, encontrar algo para dar a vida de volta. Tenho a impressão que foi o que Jesus fez. Jesus, quando vê a coragem daquele homem, quando ele vê o ímpeto daquele homem, quando ele vê toda aquela entrega,
quando ele vê aquele homem saindo do seu lugar de conforto, enfrentando os fantasmas e medos, encarando a sua realidade, porque para admitir, Senhor, se quiseres, você pode mudar a circunstância. Para você fazer essa frase, você tem que admitir a circunstância que você está, não é maquiar, você precisa admitir, e ele admite inclusive, que Senhor, se quiseres você pode me limpar, pode me purificar, porque eu admito sim que neste momento talvez eu esteja impuro, mas isso não é o que eu sou muito além disso. Quando Jesus vê isso, Jesus tem um dos sinais, na minha opinião, mais lindos da Bíblia, porque Jesus, neste texto, deixa a imagem de um Deus onipotente, um Deus indiferente, um Deus que apenas dá ordens e no estalar de dedo as coisas mudam. Não, Jesus, quando vê toda aquela coragem daquele homem, diz o texto, que ele se emociona. Jesus se emociona, porque ele vê o movimento de um ser buscando se humanizar. Ele vê um movimento de um homem tentando ser gente, buscando alternativas, não desistindo, mesmo quando esse homem olha para a sua vida e fala, mas é tão pouco, é tão pequeno o que tenho, mas com o que tenho, eu vou insistir. Como eu disse semana passada, cria fissuras na concretude da vida, não acredita que vida são apenas coisas estáticas, não, vai além, vai diretamente em direção à vida, vai tocar ao coração de Deus, e quando Deus é tocado no seu coração, ele se emociona, e quando se emociona, Jesus diz, quero. Jesus não fala só, está curado, não, Jesus diz algo muito mais significativo, ele diz, quero, porque ele é transpassado, tocado pela necessidade do outro, pela chaga do outro, e diz, quero, fique limpo. Talvez você hoje tenha sim situações, limites, talvez você esteja passando por crises, talvez você esteja abatido, talvez sim o desânimo te pegou, talvez os medos te paralisaram, talvez, mas deixa eu dizer uma coisa para você, quando nós vamos em direção à vida, com coragem e dignidade, este Deus, mais do que olhar para nós, se insere na história, se emociona e diz, pronto, fique limpo, seja genuíno novamente, faz de novo, tente de novo, faça uma nova criação da sua vida. Jesus diz a esse homem, em outras palavras, busque a dar a vida a algo, é o que Jesus faz. Quando nós estamos em situações difíceis, precisamos admitir que qual que é o nosso primeiro movimento? Se fechar. Nós nos fechamos. Jesus, em sua história, estava em situações limites, mas quando ele vê a direção, as fissuras, quando ele percebe que ali há desejo,
de tocar a eternidade, ele não se fecha, ele se emociona e se doa ainda mais. Então, se eu posso te dar mais um conselho, você quer encontrar sentido para a sua vida? Quando as crises aparecerem, quando as situações difíceis aparecerem, quando você não encontrar mais alguma alternativa, primeiro, crie coragem e vá em direção à vida. Segundo, não se feche e encontre algo a dar à vida, porque quando nós damos algo, mesmo em situações de crise, a vida se renova, porque nós podemos se alimentar da vida do outro, e nesta relação, no contudo, vai acontecendo a eternidade, e os dias vão ficando bonitos, floridos, e nós vamos passando os nossos dias, e aí nós olhamos para a história e falamos, valeu a pena. É a história de um pai, que luta, que batalha pela vida, para dar ao filho uma condição, para dar ao filho uma estrutura, para dar ao filho carinho, afeto, cuidado, tudo o que ele merece. É difícil, é sofrido, tem situações limites, tem o desemprego a encarar, tem sim momentos da vida que você fala, mas será que vai dar? Mas quando você faz isso, dando a vida, entregando a vida a algo, mesmo nas situações limites, ao olhar para a história, e ver esse filho crescido, e ver esse filho constituído como homem, como mulher, gente, tenho certeza, que esse pai vai olhar e vai dizer, valeu a pena, eu entregar tudo que eu tinha, a vida, a ele, ao filho. Então busque sim, encontre sim alguma coisa a entregar à vida, e dê à vida o que você tem de melhor, talvez assim, e penso que somente assim, nós, todos nós, vamos poder encontrar algum sentido para os nossos dias. Não um sentido como definição, um sentido que nos coloca na busca, todos os dias, para sermos seres humanos, bonitos, construindo o reino de Deus.